Alô você, bom dia. Que Deus possa estar encorajando você nesses dias aí de pandemia. Com certeza nós estaremos mais alguns meses livres de todo esse terror que nós estamos vivendo através das vacinas e na certeza de que Deus, Ele estará nos curando. Mas eu quero falar para você sobre um tema que está aqui em Apocalipse, capítulo 20, versículo 14. Diz assim: então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Segunda morte, o que é que significa isso? A primeira morte é a nossa morte física. É quando, no momento que Deus nos chamar para a eternidade, o nosso corpo volta para o pó e a nossa alma, o nosso espírito volta para Deus. E imediatamente a nossa morte segue-se o juízo, porque eu e você, nós continuamos existindo após a morte física, ou a primeira morte. A primeira morte não é o fim, é o fim dessa existência. Mas existe uma segunda vida, existe uma segunda morte. E esse texto aqui é muito pesado, porque fala do juízo de Deus, do juízo final, onde todos os mortos ressuscitarão para receber o corpo, um novo corpo. E é nesse novo corpo que nós vamos viver a eternidade, na presença de Deus, desfrutando da chamada salvação de Deus, da salvação eterna, ou nós vamos para o lago de fogo, que é o inferno, e que é chamado aqui pela palavra de Deus de segunda morte. Segunda morte. A única maneira de você escapar-se dessa segunda morte e viver uma vida eterna com Deus, você precisa crer em Jesus Cristo. E para crer em Jesus Cristo, você precisa arrepender-se dos seus pecados e receber graciosamente a salvação de Deus. E aí, depois que você tomar essa decisão, depois que você receber de Deus essa salvação, você pode olhar para a morte e dizer: para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Porque em Cristo eu não irei para a segunda morte, pelo contrário, eu irei para a segunda vinda. Eu irei desfrutar eternamente com Deus e com os cristãos e com aqueles que receberam a Cristo como seu Senhor e seu Salvador, a vida eterna, a vida plena. Pense bem, todo mundo falando em morte, todo mundo com medo de morrer, isso é fato. Mas eu quero dizer para você, em nome de Jesus, com toda a compaixão do meu coração, é que se você não receber Jesus Cristo como seu Senhor, o seu Salvador nesta vida, você irá para a segunda morte, a morte eterna. Mas se você crê em Jesus, você pode receber hoje, agora, a vida eterna. E você terá o quê? A segunda vida, a vida com Deus na eternidade. Um grande abraço, Deus abençoe sua vida.